Então, boa tarde, eu sou a Alexandra Ribeiro, sou professora no Departamento de Ciências e Engenharia do Ambiente e sou investigadora do Centro de Investigação em Ambiente e Sustentabilidade aqui na Faculdade. Venho hoje falar-vos de resíduo a recurso e eletrorrecuperação de matérias-primas essenciais. O porquê deste tema? Sendo a população mundial hoje em dia de 7,8 mil milhões de habitantes, a tendência é crescente e em 2050 pensamos que vamos ser à volta de 9,5 mil milhões. O que se passa é que vivemos neste planeta fantástico chamado Terra, mas que tem recursos naturais limitados. Recursos estes que, para manter o nosso nível de vida, já sabemos que estamos em overconsumption e, portanto, precisaríamos dos recursos naturais de cerca de 3 planetas para mantermos a atual situação. Muitos já falam de degrowth, de crescimento. Ao longo do tempo, a necessidade em matérias-primas essenciais tem vindo a crescer, em particular tendo em conta o Green Deal, o chamado Pacto Ecológico Europeu, que a Comissão Europeia lançou em dezembro de 2019 e que tem em vista a transição sustentável da Europa, em que se pretende a neutralidade carbónica em 2050, no fundo para retardar o aquecimento global e os seus efeitos, e muitos dizem que passa pela mobilidade elétrica e pelas energias renováveis. Contudo, uma bicicleta elétrica, um carro elétrico, uma bateria, um smartphone são produtos que nós utilizamos e iremos utilizar de forma massiva, que têm a necessidade para funcionar corretamente de muitas matérias-primas essenciais. A Europa não tem muitas destas matérias-primas essenciais como primárias, de uma forma primária. E toda a nossa economia, no fundo, está muito dependente destas ditas matérias-primas críticas. E muitas delas vêm de países que são geopoliticamente instáveis, o que levanta muitas questões a como é que esta procura e este fornecimento é feito e vai ser feito no futuro. Portanto, a Comissão Europeia listou 30 matérias-primas críticas e essenciais, ditas essenciais. O Resolution Lab, o laboratório onde aqui estamos e a equipa com que trabalho, tem vindo de alguns anos para cá, obviamente apoiado em vários projetos europeus, vindo a desenvolver a recuperação de matérias-primas essenciais, como os elementos de terras raras leves, os elementos de terras raras pesadas, o fósforo, o cobalto, o tungstênio, portanto, a sua recuperação a partir de resíduos industriais, melhor dito, de recursos secundários. Vou falar do trabalho da Joana Almeida, que é uma doutoranda que está a finalizar neste momento. Porquê falar do trabalho da Joana, que tem a ver com o tungstênio, matéria-prima essencial tungstênio? Bom, porque o recurso que nós estamos a utilizar é o recurso mineiro advindo das minas da Panasqueira, que estão a funcionar em Portugal há mais de 130 anos, com uma produção que ainda hoje apresenta os melhores concentrados de tungstênio do mundo, não só, mas também cobre e estanho, mas obviamente durante estes 130 anos tem havido uma acumulação de resíduos mineiros, imensas toneladas. Como os processos industriais utilizados não conseguem recuperar metais que estejam abaixo dos 45 micrómetros, isto é um grande desafio que tanto a Beraltan Team tem, como nós temos estado a trabalhar nisso. O trabalho da Joana tem sido muito importante nesta minha fase da vida aqui na faculdade, porque temos trabalhado com valências de colegas de muitos outros departamentos e outros centros de investigação. Para começar, a matriz foi-nos apresentada por colegas do Departamento de Ciências da Terra, que trabalham com os recursos primários, no fundo, e, portanto, nós já estamos a utilizar um recurso secundário, que tem ainda tungstênio, mas também tem arsénio, por exemplo. Portanto, a ideia é retirar esses elementos deletérios, como o arsénio
e recuperar o tungstênio. Trabalhamos com o processo eletrodialítico, mas queremos torná-lo cada vez mais sustentável. E daí a DCT, DCEA, termos ido ter com colegas do Departamento de Química, que trabalham com os dipeutétic solvents, os ditos solventes do século XXI, e aplicámos justamente a esta matriz, retirando o dito tungstênio e o arsénio, e depois, com os resíduos já tratados, vamos aplicá-los em diferentes percentagens em argamassa de base cimentícia, no fundo, para produzir materiais de construção. E isto é feito com o Departamento de Engenharia Civil. Nós, aqui no grupo da professora Alexandra Ribeiro, trabalhamos com o processo eletrodialítico, que é muito basicamente um processo que resulta da aplicação de uma corrente elétrica de baixa intensidade, no qual recorremos ao uso também de membranas de troca iónica, que o que fazem é promover uma separação entre os compartimentos em que temos colocados um eletrólito, que é uma solução salina que tem uma condutividade, e em que colocamos o compartimento em que colocamos o nosso resíduo, que também terá uma condutividade associada. O que a membrana irá fazer, neste caso, no processo que iremos demonstrar, recorremos ao uso de uma membrana de troca catiónica, que apenas permite a passagem de cationes da nossa matriz, que vamos tratar, para o compartimento do cátodo, que é o elétrodo de carga negativa. E desta forma conseguimos, por exemplo, no estudo do cobalto, que é uma matéria-prima essencial que nós estamos a recuperar de um resíduo industrial, conseguimos então que o cobalto que passa à forma de cation, quando este está a ser tratado no processo eletrodialítico, irá migrar sob o efeito da corrente para o elétrodo de carga negativa, passando pela membrana de troca catiónica, e assim conseguimos separar o nosso resíduo do nosso cobalto, que será a matéria-prima que nós queremos então recuperar. A outra matéria-prima essencial com que trabalhei foi o fósforo, e o objetivo foi recuperá-lo a partir das lamas que resultam do tratamento das águas residuais, e nesse caso o nosso objetivo era um bocadinho diferente, portanto tivemos que alterar, uma vez que o fósforo tem um comportamento químico diferente do cobalto, tivemos que alterar o desenho da célula que estávamos a usar, portanto do reator eletrodialítico, e neste caso, como o fósforo é pHs alcalinos, aparece na forma de anião, portanto está negativamente carregado, o que nós fazemos é usar uma membrana de troca aniónica, portanto que permite a passagem dos aniões para o lado do ânodo. Colocamos as lamas então no nosso cátodo, vai sofrer um aumento de pH, o fósforo migra para o nosso ânodo, e então aí conseguimos ter uma solução também rica em fósforo, de onde podemos recuperá-lo, por exemplo, na forma de estrovite, que é um fertilizante de libertação lenta. Os elementos de terras raras são bastante importantes a nível de tecnologia e setores estratégicos, servem de facto bastantes propósitos, seja a nível de mobilidade elétrica, tecnologias digitais, energias fotovoltaicas, eólicas, mas há de facto um problema relativamente ao risco de abastecimento e a um conceito de sustentabilidade. Do ponto de vista europeu, a nível de fontes primárias, a Europa é totalmente dependente das importações, sendo que naturalmente sofre de uma dependência geoestratégica. Há ainda uma outra questão, a pouca incorporação, a reincorporação na cadeia de valor destes elementos essenciais, cujo objetivo principal é aumentar a sua a recuperação a partir de fontes secundárias. O processo eletrodialítico aparece então como uma alternativa para a recuperação destas matérias-primas essenciais. Foi um processo que apresentou resultados bastante animadores para esta recuperação a partir de uma fonte secundária que são as cinzas de carvão. Verificou-se que as terras raras foram extraídas a partir das cinzas de carvão, migraram dentro da célula eletrodialítica e foram isoladas numa solução existente no compartimento do cátodo. Os resultados são assim bastante animadores e abrem perspectivas para toda uma nova valência para a recuperação destas matérias-primas essenciais. Então, sou a Joana, sou aluna de doutoramento aqui na FCT e tenho estado a desenvolver um trabalho transdisciplinar em que se baseia na recuperação de resíduos de minas para produzir materiais de construção sustentáveis. Neste sentido, tenho estado a trabalhar com uma amostra proveniente das minas da Panasqueira. Estas minas estão localizadas na região centro do país, mais precisamente na Covilhã, e há muitos anos que exploram tungstênio na região e são, portanto, um depósito importante deste minério.
Neste sentido, uma vez que os resíduos da panasqueira contêm teores interessantes de tungstênio, o processo eletrodialítico foi aplicado de forma a tentar otimizar e recuperar teores desta matéria-prima essencial. Além disso, derivado da produção de hidrogênio que acontece inerentemente durante o processo eletrodialítico no cátodo, foi também avaliado o potencial de produzir hidrogênio de alta pureza e utilizá-lo para alimentar uma célula de combustível, de forma a tornar o processo mais sustentável e competitivo no mercado global. A produção de hidrogênio foi testada considerando diferentes matrizes ambientais, nomeadamente água salgada, água residual e também lamas de estações de tratamento de águas residuais, e foi avaliado o grau de pureza do hidrogênio produzido. Os resultados demonstraram que é possível obter poupanças de entre 7% a 8% nos consumos energéticos do sistema eletrodialítico. Com a matriz tratada, foram produzidos materiais de construção, em particular foram produzidas argamassas de cimento, onde foram substituídos teores de cimento, o ligante convencionalmente utilizado, por resíduos de minas tratados, em percentagens de 10%, 25% e 50%. Estas argamassas foram produzidas de acordo com as normas europeias e a caracterização do estado fresco e endurecido foi também realizada de forma a validar as propriedades físico-químicas, mecânicas e estruturais dos materiais finais. Com esta abordagem foi possível potenciar uma economia circular, não só no setor mineiro, no que respeita ao tungstênio como material, mas também em termos de indústria da construção, pois o cimento é igualmente uma substância muito consumida a nível mundial e com o aumento da população é também necessário investir na construção de novas infraestruturas para servir os habitantes.